no capítulo 8 de Romanos, versículo 31 até o 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis assentar. Existe um texto nos Salmos em que o autor menciona a época em que eles estavam cativos na Babilônia, em que as suas harpas, os seus instrumentos ficavam pendurados, e o povo clamava para que eles cantassem aqueles mesmos louvores lá de Sião. Mas a dificuldade ali era tão grande que faltava-lhes ânimo para entoar cânticos. E porque estavam em prisão. Mas assim mesmo, eles buscavam forças em Deus e conseguiam entoar cânticos de louvores ao nosso Deus, ao Deus de Israel, porque entendiam no seu coração que Deus é digno de toda honra, de todo louvor. Então tudo se resume no coração do homem e tudo se completa no coração de Deus. O amor de Deus, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de o homem entender, porque nós muitas das vezes, não poucas vezes, nós somos traídos, somos enganados por pessoas, ou tentam nos enganar, e nós achamos que só existe uma coisa nesses momentos. Nós achamos que só existe o ódio, só existe rancor, só existe dúvida. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, que não poupou nem o seu próprio filho, antes o entregou por amor de cada um de nós, por cada ser humano, por cada pecador, por cada criatura. Ele não poupou nem seu filho. Então nós conseguimos entender que o amor de Deus, ele é tão maravilhoso. E o salmo que foi lido aqui mostra dificuldades que o povo passou, mas entre essas dificuldades vem a palavra como um cântico de vitória, porque a sua misericórdia dura para todo sempre, porque a sua benignidade dura para todo sempre. Quando nós pensamos que nós já chegamos no limite, sabe aquela frase que a pessoa se encosta assim e diz: eu não aguento mais,
É muita coisa, é muita situação, muita coisa ruim acontecendo, muita coisa triste acontecendo na minha vida, e eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Quando nós chegamos nesse limite, a mão, o amor de Deus, Ele nos alcança. Por quê? Porque Ele não tem limite. A sua benignidade, a sua misericórdia é sem fim. Não tem limite, ela não termina, ela é eterna, assim como Ele é eterno. Deus, Ele é o único ser que não foi criado. Ele era e sempre será. Ele sempre existiu. Lá em Gênesis nós encontramos a palavra dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, o Espírito pairava sobre as águas. E mesmo sendo tudo escuro, ouve-se uma voz que diz: haja luz. E a luz ouve. E então ali Deus começa a criar um mundo que Ele sonhou. E Ele cria então a criatura que Ele sonhou. Pai, Filho e Espírito Santo, um olha para o outro e dizem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O sonho de Deus é o homem. O sonho perfeito do nosso Pai são seus filhos. Amém? Era isso que Ele queria. Mas o homem conseguiu afastar-se por um pouco de tempo de Deus. E nesse pouco de tempo, ele foi expulso do paraíso. Agora conjecturamos aqui: o homem tinha tudo com Deus. O homem se encontrava com Deus. Todos os dias ele falava diretamente com o papai, com o Pai do céu, com o seu Criador. Todos os dias, ao cair da tarde. E de repente, num piscar de olhos, ele perde tudo isso. E ele vai ficando distante. Ele vai ficando distante. Ele é expulso do paraíso. Mas o amor de Deus vai o alcançando. O amor de Deus o alcança. E então, o sonho de Deus, que parecia que estava acabado, perdido, começa de novo a ser reconstruído. Sabem o que eu vejo na ressurreição de Cristo Jesus? Eu vejo a reconstrução do homem. Por quê? Porque quando ele diz está consumado, Satanás ri naquele momento e diz: eu venci. Quando ele é levado, quando ele é tirado da cruz, envolto com aquele pano e colocado no sepulcro, a imaginação na mente do ser humano, e é o lógico que se imagine isso, era que em poucos dias aquele corpo estaria apodrecido e toda aquela história teria acabado. Ao mesmo tempo, quando o homem foi expulso do Éden, quando o homem se afastou de Deus, ele morreu, porque o pecado o afastou, e então a morte chegou, algo que o homem não conhecia, nem imaginava. Palavras novas começaram a surgir, e essa palavra morte entrou então no vocabulário do homem. Mas quando Jesus se levanta do túmulo, quando Jesus ressuscita, Ele reconstrói toda essa história novamente. Quando aquelas mulheres chegam ao seu túmulo,
e não o encontram, e encontram um homem, e pensam que aquele homem é o jardineiro, e quando ele se vira para elas, elas o reconhecem e dizem: Rabi, que quer dizer mestre. Naquele momento, a sua história e a minha estava só começando. E esse texto, o apóstolo Paulo intitula ele como o cântico de vitória. Hoje nós podemos cantar louvores ao Senhor livremente. Hoje nós podemos cantar com o nosso coração, cantar com os nossos lábios, com gestos, salmodiar ao Senhor. Porque hoje temos vitória em Cristo Jesus. Este texto é maravilhoso, porque não são poucas as vezes que nós achamos que tudo está perdido. São várias vezes na nossa etapa, na nossa caminhada neste mundo, que nós vemos que tudo está perdido. De repente nós achamos que todos nos perseguem, e todos estão contra nós naquele momento, e tudo está contra nós. Não é poucas vezes que isso acontece, porque assim é a vida neste mundo. No paraíso, era só comer, beber e dormir, eu acredito que era assim. Mas nós ainda não estamos no paraíso, estamos caminhando para lá. Assim como Adão e Eva saíram do paraíso, mas eles saíram caminhando, tiveram seus filhos, reconstruíram suas vidas, tiveram esperança em Deus, até que chegou outras gerações, e foram se aproximando cada vez mais de Deus, até chegar a Cristo Jesus. Morrer, ressuscitou, no terceiro dia nos deu esse privilégio de viver Cristo Jesus dentro em nós. E até chegar a esse momento em que o apóstolo pega e começa a escrever esse texto. E então ele vem nos dando uma certeza apenas: Deus é por nós. Não dá mais. Não dá mais para confiar nas pessoas. Infelizmente está ficando difícil confiar nas pessoas. O egoísmo do homem, a maldade do ser humano, está aprontando cada vez mais. E hoje está complicado até mesmo ajudar uma pessoa desconhecida, porque pode ali estar acontecendo um golpe. Então está complicadíssimo. E as pessoas se fecham dentro de casa, e se fecham dentro de si mesmo, e o egoísmo é grande, o egoísmo vai aumentando cada vez mais, e parece-nos que um quer se aproveitar do outro. E aí, aonde essa palavra vem nos dar força, e ele diz: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque isso no seu coração, igreja. Deus é por nós, e ninguém pode ser contra nós. Ele continua dizendo: quem intentará acusação? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Se é Deus quem os justifica. Quem nos justifica? É Deus, é o sangue de Jesus. Quem nos purifica é o sangue de Jesus. Quem nos defende não é qualquer advogado, não, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é Ele quem nos defende. Então quem vai tentar a acusação contra você e contra mim? Aí você pode pensar: mas Satanás
é o nosso acusador. Sim, Satanás está nos acusando o tempo todo, ou tentando nos acusar, mas ainda assim essa palavra se confirma, porque Deus é quem nos justifica. Quando as acusações de Satanás vêm, você está com Deus, você está firme com Deus, elas batem no escudo da fé que você levantou e caem ao chão. Por isso nós temos justificação. Ei. Calma. Você é justo. Somos pecadores, sim, mas somos justificados. Não vivemos mais na prática do pecado, pois somos justificados. Então nenhuma acusação vem sobre você. Disseram para você essa semana que você é fraca, que você não pode, que no passado você fez isto, fez aquilo, aquele outro. Ei, está no passado. Está no passado por quê? Porque Ele te justifica. É Ele quem te defende. É Ele quem nos defende. Ele pegou os seus pecados e lançou no mais profundo do mar, no mais profundo abismo. Você não tem que sair com uma varinha de pesca, um molinete, pescar o seu pecado. Você não tem que aceitar acusação, porque quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Por vezes, muitas das vezes nós temos que lembrar o inimigo dessas coisas, porque parece que ele não acredita, parece que ele se esquece. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O seu advogado, nosso advogado, está sentado à direita de Deus. Será? Será que ele tem pouco poder para nos justificar? Ele tem muito, ele tem todo o poder. Olharam para ele e ele disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder pertence a ele. Nós não precisamos estudar muito a advocacia para entendermos uma situação aqui. Que se não existe a acusação, não pode haver condenação. E se existe acusação, esta acusação tem que ter prova. Aquele que acusa tem que provar aquilo que está falando. E aí onde entra o poder de Deus, aí é onde entra o escudo da fé, porque o escudo da fé apaga todo dardo maligno, é apagado, é destruído com o escudo da fé. Então Deus está te justificando, e quando você está sendo justificado, aquela acusação que vem para você é a mesma que veio para Jesus Cristo. Acusaram-lhe dele ter falado que ele era rei, e no final das contas, aquela acusação foi aquilo que foi colocado sobre ele, em cima da cruz. Aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então não houve o ônus da prova para condenar Jesus Cristo. Então não tem também a prova para te condenar. Se não existe acusação, não tem como haver sequer um começo de julgamento. E se a acusação existiu, mas não existe a prova,
porque já foi apagada pelo sangue de Jesus Cristo, você já foi justificado, então você não pode ser condenado. Simples assim. Então, se não há condenação, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome, a nudez, o perigo? A espada? Tudo isso nós passamos neste mundo. Tudo isso nós vivenciamos na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas. Existem países em que a perseguição é maior. No nosso país a perseguição não é tão grande. A perseguição contra a igreja não é tão grande. Este livro aqui, quantas vezes tentaram destruí-lo? Quantas vezes tentaram desacreditá-lo? Quantas vezes? Esses dias eu vi uma daquelas na internet, que os cientistas pesquisaram, blá blá blá, blá blá blá, as estrelas, o pó do universo, o pó cósmico, não sei o que lá, e concluíram que o ser humano, o nosso corpo, é formado daqueles pó. É formado das poeiras cósmicas. Hidrogênio, nitrogênio, não sei mais que gênio, tá? Tudo para tentar tirar o crédito da palavra de Deus, que é a verdade. Em alguns países já queimaram a palavra de Deus, já tentaram destruir a palavra de Deus e a igreja de tantas formas. Sabe quando vão conseguir? Nunca. Nunca. Jamais. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem nos separará? Mas em todas essas coisas, nós somos, versículo de número 37, mas em todas estas coisas, tudo que é citado aqui, como tentativa de nos separar do amor de Deus, em todas essas coisas nós somos mais, diga comigo, mais que vencedores. Sabem, essa palavra, eu cheguei a uma conclusão interessante aqui. Essa palavra no grego significa, ela diz hipernoikos. O que significa hipernoikos? Super vencedores. E então aqui eu faço como que uma brincadeira, mas é uma realidade. Aqui nessa palavra, mais do que vencedores, aparece a primeira afirmação de um super-herói. Super-herói não foi a Marvel que criou, não. Super-herói foi o próprio Deus quem criou. Super-heróis somos nós, hipernoicos, mais do que vencedores, super vencedores. Então, mas nós somos vencedores por quê? Porque somos bonitinhos? Porque usamos terno e gravata? Porque estamos na igreja todo domingo? Porque merecemos? Não. Por que então? O texto nos diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É por Ele. Tudo é por Ele.
todas as coisas. Porque Ele nos amou. É simples assim. É porque Ele nos amou, por isso nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, é por isso que nós o amamos, é por isso que nós somos mais do que vencedores, é por isso que não existe derrota para aqueles que são escolhidos de Deus, para aqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito que há em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu leio esse versículo de número 38, na Bíblia, na palavra aqui está escrito, porque estou certo. Mas eu gosto de colocar uma palavrinha a mais aqui. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque nele temos vida eterna, e ainda nessa terra, vida e vida com abundância. Quando você adora ao Senhor, quando você se entrega no meio de um louvor, no meio de uma adoração, o que você sente? Você sente como se algo estivesse querendo explodir dentro de você. Você sente que existe um rio de águas vivas fluindo de dentro de você. O que é isso? Nada mais do que vida e vida com abundância. Nem a vida pode nos separar do amor de Cristo. Aqui ele fala de provisão. Aqui ele fala especificamente do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nem a vida, a ansiosidade pela nossa vida, será que eu vou ter alimento amanhã? Será que eu vou receber o salário esse mês? Será que isso, será que aquilo? Nem isso pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele é o nosso provedor. Nem os anjos, aqui fala dos anjos que caíram com Satanás, nem os anjos podem nos separar do amor de Deus. Nem as potestades ou os principados. Ele é rei e nós somos príncipes. Aleluia. Então os principados não podem nos separar do amor de Deus. As potestades não podem, porque Ele o venceu. Ele já os humilhou na cruz. Ele os ignorou na cruz. Então não podem nos separar do amor de Deus. Deus é por nós. Nem o presente, porque o presente nada mais é do que o viver em Cristo. Nem o porvir, porque o porvir é morrer, e o morrer é Cristo. E quando morremos em Cristo, temos vida eterna como Ele. Nem altura e nem profundidade. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. E nem alguma outra criatura pode nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé.